Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM simultâneo. Um grande e fraterno abraço a todos vocês que estão em sintonia conosco, seja em casa, seja no trabalho, seja no carro, seja pela internet. Sejam todos bem-vindos aqui no programa Caminhos da Consciência, todo sábado, às 13 horas. Para quem não me conhece, meu nome é Newton Schultz, sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose há aproximadamente 15 anos. Na atualidade, eu ministro cursos de astrologia, tarô e cabala, que são linhas do saber que eu aprecio muito, e procuro aqui no programa Caminhos da Consciência sempre trazer um pouquinho das minhas reflexões, da minha forma de enxergar os acontecimentos, os meus próprios estudos, que eu procuro entender a nossa evolução no seu sentido geral. Então é isso, queridos ouvintes. No comando do som, André, tudo fazendo chegar bacaninha para vocês. Paulo Viana, aqui filmando e postando no YouTube, possivelmente domingo, né, Paulo, amanhã. Amanhã esse programa já estará ali no canal, Peviana, ali o Paulo, ele tem todos os programas da Rádio Mundial que a gente vem fazendo há torno de 2 anos, né, um pouquinho mais, 2 anos e meio agora praticamente, e tem também vários trechos de palestras que são feitas em vários espaços, Consciência Cósmica, uma universidade, que são os espaços que eu trabalho. Então você pode acessar ali, está tudo ali disponibilizado para vocês, para que a gente continue aqui em sintonia. Queridos ouvintes, nós agora aqui, sábado, vésperas, né, quinta-feira próxima, inicia a Copa do Mundo, então está toda essa ansiedade, mas tem uma coisa diferente, né? A gente percebe que o povo brasileiro está acordando para coisas mais importantes. Óbvio que a gente sabe que existe uma minoria que comanda a massa como um todo. Isso já ocorre há milênios na humanidade. E aí essa minoria, o interesse é político, mas tudo tem 2 lados. Da mesma forma que existe esse interesse, também o povo começa a enxergar a força e o poder que tem, reclamando seus direitos, ligado à saúde, ligado à justiça, ligado à educação, o que é fantástico, E aproveitando esse momento que o mundo está de olho no Brasil através da Copa do Mundo. Óbvio, sou brasileiro, tem o jogo, óbvio que não tem como você sair desse egrégora. A gente acaba, egrégora é uma forma, pensamento, sentimento, uma consciência que é alimentada, que o povo brasileiro, de uma forma geral, vai estar ali, né? Não só o povo brasileiro, como boa parte do mundo que está ligado a essa realidade do futebol, né? O próprio Ademar Ramos, muitas vezes, né, Paulo, ele falou aqui do contexto oculto do futebol, é muito bacana, né? Que coloca os 22 jogadores em relação aos arcanos maiores do tarô, a arbitragem, que é composta de uma forma trina, como se fosse o grande arquiteto do universo, ali cuidando dessa realidade, a bola como uma esfera que gira, a esfera que está ligada aos planetas, o próprio formato do Sol, é o formato da energia. Então tem muito simbolismo, né? É fantástico, a gente percebe que quando uma coisa criada pelo ser humano, ela funciona, ela se torna um sucesso, quase sempre, se é uma coisa que dura, quanto tempo nós temos o futebol aí como um dos esportes mais apreciados no mundo, sempre está baseado na sabedoria das idades. E o futebol não deixa de ser diferente. A gente estuda, né, a bola clássica. Quando você pega a bola clássica, ela é composta por um pentágono e por um hexágono, o número 5 e o número 6. O pentágono, ele é preto, e a parte do hexágono é branca. Então, costurando esses 2 gomos, você constrói a bola clássica de futebol. A gente aprende, a gente estuda lá na Eubiose, todo o conhecimento que o professor Henrique José de Souza deixou, que existe o 5º e o 6º anjo, né, que estão ligados a esse contexto evolutivo. O quinto anjo, ele representa o rigor, né? E o 6º anjo, o amor. Então ali você percebe o rigor ali na bola, no pentágono, e o amor, vamos dizer assim, projetado através do hexágono. Então está tudo ali, é muito interessante. As próprias luas estão ali, né? No centro do campo você tem a lua nova,
depois circundado por uma esfera completa, né, 360 graus é a lua cheia, e depois na cabeça de cada área você tem de um lado a lua minguante e do outro lado a lua crescente. E por aí vai. Só que a arbitragem aumentou agora nos campos de futebol. Nós temos 5, não são 5 árbitros agora, Paulo, André, são 5 árbitros. Nós temos agora um que fica ali nos gols, né? Então você percebe que é interessante a gente entender essa virada. Por quê? Porque o anjo que vai dirigir a humanidade, né, já está praticamente mandando todos os seus eflúvios para quem entrar em consciência, é o quinto anjo. Então você pode ver que a própria arbitragem do futebol agora está estruturada em 5 juízes, né? Tem até o sexto juiz ainda, que tem o reserva ainda, que é o reserva que fica de olho que se os 5 não der certo, ele entra. É fantástico. Quando a gente começa a observar isso, é o próprio jogo evolutivo, porque o sexto anjo, ele sempre ficou tutelando a evolução do quinto. Então o futebol está aí para a gente ver, tudo tem 2 lados, não dá para você só colocar como sombras, não dá para você colocar só como luzes, né? Então a gente tem que olhar os 2 lados. Mas vamos continuar, né, trocando ideias nesse programa em relação a essas energias densas que a gente percebe hoje na humanidade. Hoje é muito fácil, né, a gente pegar, eu que estou ali nas redes sociais, as pessoas me escrevem muito, realmente as pessoas têm muitas dificuldades, né? Infelizmente eu não tenho tempo para responder, então eu peço para você que nem envie os e-mails, é muita coisa, não dá, não é possível, né? Normalmente eu converso com as pessoas nas minhas atividades, mas então você percebe nas pessoas muita tristeza, muita infelicidade, infelizmente essas palavras eu nem gosto de falá-las, mas ódio, egoísmo, raiva, então é complicado, a gente vive um momento onde a conexão, aí que está a chave, a conexão com essas energias densas é muito mais fácil do que a conexão com as energias de, vamos dizer assim, de luz. Né? Nós sempre falamos de luz e sombras. Então é muito mais fácil hoje se pegar uma pessoa conectada a essa energia densa, pelo próprio caos que está a evolução da humanidade hoje, né? Em prol do egoísmo, do interesse material, do que se pegar o altruísmo, a fraternidade. Óbvio, tem muita gente, mas que está focada nesse ponto de luz. Mas se você pegar a humanidade como um todo, é inegável, basta você ver os meios de comunicação. Se você tem mais filmes ou divulgações da paz ou da violência, vê o que chama a atenção das pessoas, vê o que dá ibope, de repente, que tem muita audiência na TV, no próprio YouTube, ou seja, em vários locais, o que dá? Se é uma coisa de paz, de fraternidade, de ajuda, ou se é alguma desgraça ou alguma coisa ruim. Óbvio que o povo vai direto ali. Então a gente mesmo ocasiona esse tipo de conexão. Agora eu pergunto, por que isso? É aí que a gente tem que trocar uma ideia. Onde está? Por que nós trazemos isso dentro de nós? Quando a gente começa a entender isso, primeiro ponto, pegando um pouquinho a sabedoria do Oriente, os orientais chamam de Kali Yuga, ou a Idade de Ferro, um momento que a gente está encerrando. E a Satya Yuga, ou a Idade de Ouro, um momento onde a gente vive muita luz, né, muita paz e fraternidade. A Kali Yuga, a Idade de Ferro, é uma idade pesada, é uma idade onde o ser humano arrasta todas essas energias densas em prol da evolução. É isso que a gente está vivendo. Só que o momento atual, agora que vem a chave. Quando o ser humano começa a reconhecer o divino dentro de si, ele começa a se desconectar dessa Kali Yuga. Então é o momento onde a gente percebe essas 2 yugas, que são idades traduzidas para o português, elas se entrelaçando. Então você pega uma, transbordando a experiência para a outra. Quer ver um exemplo? Hoje, se você pega uma pessoa que já começa a se conectar ao lado bom, começa a evitar e não entrar em sintonia ou alimentar, que aí daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso, essa energia densa, o que ocorre? Ela começa a se desligar dessa idade de ferro, e ela começa a aprender a enxergar o bem, ou a evolução em quase tudo. Então ela começa a entrar nessa idade de ouro. Então hoje você tem pessoas que podem estar conectadas a essa parte do bem e essa fraternidade, ou a Satya Yuga, pessoas que estão reconhecendo o seu mestre interior, e pessoas que estão ligadas a essa idade pesada, essa idade de ferro. E elas mesmas
alimentam essa energia densa e pesada. Então basta você dar uma parada agora e se posicione. Isso que eu queria dizer para você, querido ouvinte da Rádio Mundial. Se posicione, dá uma parada e vê o que eu alimento, né? O que eu coloco energia da minha vida para funcionar. Eu prefiro a paz, a guerra, eu prefiro o ódio, eu prefiro o amor, eu prefiro o egoísmo ou eu prefiro a fraternidade. Procure analisar esses pontos em você que você vai definir aonde você está conectado. Porque o ser humano, ele tem esse corpo físico, mas a grande chave está onde? Nas consciências sutis que locomovem tudo isso. Que o ser humano ele é formado por 4 realidades, que eu sempre falo aqui. O seu corpo físico com uma energia, que é a nossa saúde, a nossa vitalidade, isso é o nosso corpo. E a nossa alma, onde reside a nossa personalidade, com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mas existe um potencial que ainda não está manifestado, que normalmente as pessoas adquirem quando elas realmente começam a evoluir. E aí que reside o verdadeiro eu da pessoa. Vamos falar desse eu ligado à sabedoria das idades. Então nós precisamos entender que esse eu representa a realidade espiritual e não essa personalidade que é temporária. Então a alma, os seus pensamentos, os seus sentimentos, seus anseios, seus desejos, que locomovem essa consciência desse eu, que é a sua espiritualidade, isso é absolutamente temporário. Daqui a pouco você falece, você vai para essas dimensões sutis, o seu corpo, junto da sua energia, provoca essa sua primeira morte. Aí depois, isso, vários caminhos, né, religiosos já falam disso, espiritismo há muito tempo, mas vamos entender de uma forma mais direta agora. Então você vai com toda a sua alma projetada para um lugar depois dessa primeira morte, aonde vai existir o quê? Vai existir aquele peso da balança, que é até colocado na própria tradição egípcia, onde a pena, né, da deusa Amat é junto com o seu coração pesada. Então você começa a entender o quê? Aqui a gente tem muito desenho do quê? Do diabinho no ombro esquerdo e do anjinho no ombro direito. Eles representam o quê? Exatamente o que você vai encarar depois que você for para lá. Então quando você chegar ali, não tem como você esconder, não tem como você mascarar, então vai ser colocado esses pesos da balança. Agora entrando um pouco mais sério, vamos entender. Faleceu o seu corpo físico. Aí você foi com a sua alma para o plano correspondente ao seu estado de consciência. Que ali existem muitos planos, assim como Jesus disse, tem muitos lugares na casa do meu pai, muitas moradas. Então são essas dimensões o qual você vai. Que aí você entra no céu cristão, Campos Elíseos gregos e etc. O Devakan, ligado aos teósofos, não importa o nome, né? Então você chegou ali, você já teve a sua primeira morte. Aí você chega, você começa a ser analisado por essas duas realidades, o que você fez de bem e o que você fez de mal. Ali existe, né, colocando o nome da teosofia, ou mesmo da eubiose, que eu aprendi na eubiose isso, né, que existem duas classes angélicas. Existem aqueles anjos que fazem o aproveitamento do lado positivo do que você executou. O nome desses anjos é lípicas, né, são os lípicas. Os lípicas são os escribas ou os escrivões. E aí o que eles fazem? Eles querem fazer a perpetuação do eu no sentido da sua alma, se você for uma pessoa que cultuou demais o lado negativo, não ficar impossibilitando o seu eu, que é a sua realidade espiritual, de voltar para a evolução, porque o eu não pode esperar. O espírito ele tem que continuar para que exista através dessa centelha divina que está em você, através desses princípios das reencarnações, você vai se tornando melhor a cada uma até o momento que ele se liberta. Aí surgem os Budas, os seres especiais, os Bodhisattvas, não importa a nomenclatura que você dê, os santos, os sábios, os místicos, pessoas puras, pessoas que já se libertaram dessas energias ruins. Então os lípicas, eles cuidam dessa parte boa. Mas e a parte má? Existe, vamos chamar assim, diabinhos ou demônios, que são seres que são chamados assurins, que eles se revestem dessa energia, eles pegam ela porque precisa existir um lugar ou uma dimensão pesada. Aí você pega o inferno de Dante,
você pega o umbral dos espíritas, você pega várias teogonias que sempre falam desse lugar sombrio. Então existe uma classe de seres, que são os Assurins, que cuidam disso. Então, se você parar para pensar, você se desmanchou ali. Mas existe uma ligação. É aí que entra agora a explicação para que você entenda o processo reencarnatório. Então existem pessoas, quer ver como que funciona? Tem pessoas que você percebe que deixam o mal dominar elas. Aí se tornam essas pessoas que cometem essas atrocidades tremendas que na humanidade que a gente vê, que é isso que a gente alimenta quando fica assistindo essas porcarias na televisão, fica correndo atrás de todas essas desgraças. Então você está em sintonia. Você fala, mas eu não estou fazendo nada. Você está pensando só no seu corpo físico. E o seu corpo anímico, a sua alma, ou seus sentimentos e pensamentos? O que você está cultuando se você está alimentando essa porcaria? Então você está o quê? Você está em sintonia com isso. Você está alimentando com a sua alma, com a sua personalidade. Daí que você pega, às vezes, exemplos clássicos nos Estados Unidos, onde isso é muito cultuado, infelizmente. Veja os filmes que eles produzem. A maioria, se sempre não tem esses dados da exaltação, da violência, de coisas terríveis. Então aparecem os serial killers ali. Pessoas que do nada começam a fazer coisas terríveis. Aonde que as pessoas vão ali fazer atentados e tudo mais? Esse povo é do Oriente. Não é Oriente Médio. É que está tudo ligado, está tudo alimentado com esse tipo de coisa. Então está na hora da gente se reposicionar. Então vamos continuar. Então essa pessoa que está alimentando esse tipo de energia pesada, essa energia pesada está nela. Está nela. E se ela de repente entra, ela continua alimentando isso, vai, alimenta, chega uma hora quando ela vê, ela está cometendo atrocidades no seu sentido de realização. Ela está cometendo coisas na sociedade que são contra a lei de quem pensa um pouquinho, né? Então começa a existir os roubos, começa a existir assassinatos e coisas terríveis. Então essas pessoas, quando elas falecem, e aí, ela foi para o inferno, e aí ela vai ficar lá para sempre. É aí que a gente precisa entender. Quando uma pessoa está revestida de uma energia tão densa depois da morte dela, o que acontece? Essa energia do mal, ela já está, com os influxos dela, já estão nas energias elementais, que são as forças da natureza, que essa pessoa sustentou todo esse tempo. Aí que estão os elementais, as energias que já são verdadeiros seres. Daí que vem encostos, assombrações e etc. As palavras que são dadas, né? Cama-rupas, como se fala no sânscrito, corpos, sentimentos, que ficam ali. Que são verdadeiras energias que a pessoa alimentou tanto que já formou um ser. Já formou um verdadeiro demônio que fica perseguindo ela. Aí quando ela vai para essa dimensão, o que ocorre? O eu dela está ali dentro. Todo mundo, por pior que seja, no sentido do nosso conceito e julgamento humano, traz dentro de si esse eu imortal. Que este é o verdadeiro espírito, que esse espírito ele não erra. O espírito ele possui o quê? O anseio de se libertar um dia dessa realidade anímica, ou essa realidade anímica se funde em relação a ele, mas no seu sentido máximo de consciência. Então não existe mais erro, porque essa realidade se ligou. E quando surgir um corpo, esse corpo também não vai errar. Aí você pega seres especiais, que no comecinho passa por sua infância, normal aqui na face da Terra, mas logo ele começa a entender o seu potencial, ele desperta e ele se torna um imenso sábio. E é assim que acontece. E aquela pessoa que traz todo esse mal depois da sua primeira morte, aí que vem o trabalho dos lípicas, que cuidam do lado bom. Os lípicas, eles desmancham ou eles pegam essa realidade de toda essa energia densa e tira o eu da pessoa ali, para que o eu seja preservado, porque senão essa pessoa demoraria milênios para reencarnar, porque a energia é tão densa que esse eu poderia até ser destruído, que existem alguns exemplos que isso, de uma certa forma, fica, como diríamos assim, incubado, ou em stand-by, ou em momento de espera para que alguém retire essa consciência do lugar onde está, que aí vem os seres especiais, verdadeiros mestres, que retiram essas pessoas desse local para que elas retornem para a evolução. Quer ver como que funciona? Então é retirado essa consciência pesada da pessoa para que o eu volte e é criada uma nova personalidade, uma nova alma. Então nós precisamos entender que quando surge a reencarnação,
Você tem uma nova oportunidade através da criação de uma nova alma, mas não é que é uma nova alma. É errôneo falar isso. É uma alma formada por uma nova experiência, uma nova personalidade, mas totalmente ligada a esse processo anterior, o qual você estava cultuado. Então aí que tem as perseguições de verdadeiros demônios ou de energias contrárias que residem dentro de você quando você está aqui. Então quando você começa a alimentar e entrar em sintonia com isso, isso pode ser até resultado de reencarnações anteriores que estão projetadas dentro de você. É um mal que você tem que aprender a matar. É um mal que você precisa aprender a combater. E quando você começa a fazer isso, aí que vem a superação. Então quem está me escutando desde o início do programa, são aquelas pessoas que começam a sair dessa idade de ferro, que é a Kali Yuga, começam a entrar em sintonia com o seu verdadeiro eu, que é imortal, a mônada, como é falado pelos teósofos e também pelos eubiotas. Então você entra em sintonia com esse mestre interior que não tem erro. Ali só existe o quê? Só reside a consciência no seu sentido mais prístino. Então não tem os erros ligados à nossa alma e nossa personalidade. Então essas pessoas começam a entrar em sintonia a um novo ciclo, a um novo porvir que é gerado dentro dela. Por isso que nos arcanos do tarô, o arcano 13, a morte é vida. Então não é que essa pessoa morreu fisicamente, ela morreu no sentido de matar esse mal dentro dela. Então ela mata esse mal e ela renasce. Agora que vem outro segredo da iniciação fantástico, quando a gente pega, não foi dito que Cristo desceu aos infernos e salvou 7 almas? Vamos entender isso. Então essas pessoas que são colocadas, né, nesse lugar de preservação, é chamado de oitava esfera, ou Mara Rupa, o próprio Deus Mara, que foi ali brigar com Buda, quando ele estava meditando na árvore. Então ali nesse lugar, nesse corpo onde existe essa maldade, ou esse lado ruim, onde está a oitava esfera, tem muitas consciências que são jogadas ali. E elas não entram na reencarnação se alguém não for salvá-las. Aí que vem a missão de todo iluminado. Então quando você pega uma pessoa que recebe a consciência crística, ou seja, você pode chamar da subida de Kundalini, tão famosa hoje em dia, você pensa que você faz 2, 3 cursos e isso vai acontecer, vai nada. Você precisa de uma iniciação real e verdadeira que está baseada no seu conhecimento, na sua consciência, transformada em sabedoria. Aí por direito, essa energia sobe, vem do chakra raiz, ou desse sol que existe nessa parte mais densa do corpo, o chakra Muladhara, e essa energia sobe, se eleva, aí surge o iluminado. Mas todo ser que recebe o impacto dessa consciência e dessa energia, ele tem por obrigação se direcionar a essa oitava esfera, nesse lugar onde não existe mais possibilidade da reencarnação, só se um mestre desse quilate ali se projetar e ele salva 7 almas. E essas 7 almas, reencarnando, virarão verdadeiros perseguidores, seres que irão atrás dele para que dê a possibilidade, através do conhecimento e desse choque, dessa polaridade, o direito deles evoluírem. Então existem muitos caminhos, existem muitas reflexões que a gente tem que começar a meditar, entender o que alimentamos. Você pode fazer tudo isso que eu comentei aqui de uma forma absolutamente sintética pelo tempo que tenho. Você o quê? Você tem condições de começar a fazer essa transformação aqui, agora e já. Daí que vem os colégios iniciáticos de valor, que no caso aqui, hoje eu não conheço nenhum melhor para indicar para vocês, é a Sociedade Brasileira de Obiose. Então, assim como toda sociedade e instituição, ali tem os problemas, tem os desafios, tem pessoas boas ou más, de acordo com o seu próprio julgamento, porque ninguém vai ser perfeito para todo mundo lá, ou vice-versa. Então, você entrando na Sociedade Brasileira de Obiose, você começa a receber esse manancial desse conhecimento do professor Henrique José de Souza e de vários seres que estavam ligados a ele, Vidal, Ferreira, pessoas fantásticas, grandes mestres também. Se você quiser participar da Sociedade Brasileira de Obiose, manda um e-mail para mim. No meu e-mail, independente de onde você estiver no mundo, não só no Brasil, no mundo você pode fazer por correspondência. Eu indico para você ou o departamento mais próximo, fala onde você está para mim, ou de repente você pode entrar em contato com o CEP lá em São Lourenço, que você pode fazer por correspondência recebendo as apostilas em casa. Meu e-mail, caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br.
Se você quiser entrar em sintonia com esse trabalho fantástico da Sociedade Brasileira de Obiose. Queridos ouvintes, agradeço você de mente e coração. André, Paulo, obrigado como sempre, estamos juntos, assim como todos vocês ouvintes que me prestigiam todo sábado. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.